está aberta sobre você. Amém? As crianças até 5 anos estarão descendo, se dirigindo à classe ao lado. Haverá um culto ali especial para as mesmas. Enquanto isso, abra a tua Bíblia em Lamentações de Jeremias. É após o livro de Jeremias, que às vezes a gente confunde, né, com Eclesiastes, Cantares, mas não é. Lamentações é após o livro de Jeremias, tá? É mais fácil você, depois de Isaías, Jeremias, e vem Lamentações. É um livro pequeno. Nós vamos ler o capítulo 3 de Lamentações. Eu creio que Deus tem algo para falar ao coração de cada um. Ontem nós tivemos uma bênção ali, o jantar das irmãs, muitas irmãs, né? Mais de 450 pessoas, fora os que trabalharam, uma bênção muito grande. E algumas pessoas pediram para a cantora pregar hoje, e eu falei, sim, ficou tudo certo. E agora à tarde me ligaram, quase uma hora, que ela não poderia estar pregando. Eu falei, então é para mim pegar o recado. Ficou para mim mesmo, a cantora não pôde ficar. Amém, irmãos? Mas Deus fala. Ainda bem, porque você não estava esperando isso, né? O duro é quando as pessoas vêm por causa do pregador. Aí começa o erro. Eu vou porque tem um pregador de fora. Aí você já está equivocado, tá? Você tem que ir porque Deus está presente. E a gente tem sentido Deus neste lugar. Lamentações 3, vamos ler aí até o versículo 30, tá? Versículo 30. Quem achou? Todos acharam, né? Eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim. Virou de contínuo a sua mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras labradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso em emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas de sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com as pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o têm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom para o homem é suportar o jugo da mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dá tua face ao que fere, farta-se e afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 33, concluindo, porque não aflige, nem entristece de bom grado os seus filhos. Vamos repetir todos juntos, versículo 33, porque não aflige, nem entristece
quão grato os teus filhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Eu sei que o Senhor está neste lugar, meu Pai. Toca em cada coração agora. Tira o cansaço, tira a tristeza, qualquer bloqueio emocional que o inimigo tentar colocar nesta mente, neste coração, arranca agora, Senhor. Tudo aquilo que tentar atrapalhar a ministração, afasta, para que esteja, Pai, livre o caminho para a Tua palavra penetrar, cair neste solo, Senhor, arado, tombado, adubado, regado, para receber a preciosa semente. Se conosco, meu Pai, todas as trevas agora, tudo que é de cunho maligno, em o nome de Jesus saia. Abençoa os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manancial, Senhor. Alcança-os nos seus lares, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a Bíblia diz que e demonstra que Deus realmente ama o homem, que Deus realmente te ama. A Bíblia diz e nos prova isso, Deus escolhendo um povo para se manifestar ao ser humano. Escolheu Abraão, de Abraão veio o povo, é o povo de Israel. Mas como esse povo deu trabalho para Deus, como Israel deu trabalho para Deus. Levantaram-se profetas, homens de Deus, juízes, e foi muito complicado. O povo entrou na terra prometida. Eu lembro que uma certa feita, o novo convertido ainda, eu falo: pastor, me explica, eu vejo na Bíblia que o Senhor prometeu levar o povo para a terra que mana leite e mel, e eles comeu muito mel, aconteceu coisas boas lá, e o pastor até que ficou meio assim, disse: depois eu te respondo, e não me respondeu mais. E eu fui lutando para aprender o que aconteceu. O povo deu trabalho para Deus, entrou na terra que emana leite e mel, caíram-se os muros de Jericó, destruiu algumas nações, e ele tomou posse. Mas, queridos, daqui a pouco o povo errou de novo. O povo errou, e naquela terra que emana leite e mel não tinha como dar errado. O povo ali pereceu, o povo ali não ouviu a voz de Deus. Você sabe aquela pessoa que às vezes está passando por dificuldade, ela faz uma campanha, ela ora, e Deus coloca ela num lugar bom, um lugar que ali ela certamente vai prosperar. Daqui a pouco você encontra essa pessoa: como está teu novo serviço? Como está a bênção que Deus te entregou? Que nada, pastor, já deu tudo errado, já saí de lá, não deu certo, briguei com o patrão, deu uma confusão, e eu saí. Às vezes nós nos comportamos como o povo de Israel, e nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. Nós vemos, irmãos, que foi difícil, o povo entrou ali, mas o povo começou a desobedecer ao Senhor. O povo começou a errar muito, e Deus levantou os profetas, e nós vimos os profetas profetizando que se Israel não mudasse as suas atitudes, se Israel não parasse de pecar contra o Senhor, eles seriam levados cativeiro. E depois eles foram, Israel para a Síria, e Judá foi presa na Babilônia. E nesta época vivia o profeta Jeremias, que nós lemos agora nesse texto, as lamentações do profeta Jeremias. Jeremias era um profeta maior, é conhecido como profeta maior, ou seja, escreveu bastante, assim como Isaías e Ezequiel. E esse profeta está falando que situação ele estava vivendo, que dificuldade ele estava vivendo. Ele era nascido naquele contexto, ele conhecia Jerusalém, e ele começa o livro de Lamentações dizendo como está solitária, aquela que era tão populosa. Que vergonha! Você agora, Jerusalém, está desprezada. Que humilhação! Jerusalém foi levada para o cativeiro. Se não bastasse, Jeremias, que era o profeta da época, foi junto. Jeremias sofreu junto também. Jeremias estava vivendo toda a aflição que o povo de Judá, da tribo de Judá, estava vivendo. E Jeremias estava passando por tudo isso. Por quê? Ele estava sendo disciplinado? Jeremias havia pecado? Não. Jeremias era um santo homem de Deus. Jeremias era um homem que Deus escolheu desde o ventre, um homem abençoadíssimo. Mas por que ele estava passando essa dificuldade? Por que ele estava passando essa crise? Porque o povo de Israel havia pecado. O problema não era com Jeremias, mas ele estava sofrendo. Eu quero dizer para muita gente que aqui, muitas pessoas que aqui estão, o problema não é com você. Às vezes Deus quer trabalhar com alguém que está à tua volta, Deus quer tratar com alguém, quer disciplinar alguém, e você está próximo, você tem autoridade sobre aquele alguém, como tinha Jeremias, a autoridade de Deus para com a tribo de Judá. E Jeremias sofreu, foi preso junto. Tem muitas pessoas que aqui estão, como eu acabei de dizer, que o problema não é você. Por que eu estou disciplinado,
mim, porque parece que Deus não me ouve, porque eu estou passando vergonha, eu tenho que andar de cabeça baixa, parece que eu perdi tudo, a minha casa não vai nada bem, o porquê, Senhor? Deus, o que está acontecendo? O problema não é com você, é porque Deus está querendo trabalhar com alguém que está bem próximo de você. Vocês lembram o que aconteceu com o profeta Fujão? Vocês lembram o que aconteceu com Jonas? Vocês lembram? Deus disse: olha, Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra. Ele desobedeceu e fez ao contrário, foi para Tarsis. O que aconteceu? Ele pegou um navio indo para Tarsis, e ali ele desceu para Tarsis, desceu para o porão do navio, e ali ele dormia. A Bíblia diz que o mar ficou furioso. Deus começou a tratar com Jonas. Aquele navio iria afundar certamente, e a tripulação disse: mas o que está acontecendo? Quem é você, rapaz? Disseram que você é um fugitivo, quem é você? E ele declarou que ele serviu ao Deus de Israel e estava fugindo. E os homens disseram: o que a gente faz? Nós vamos morrer com você aqui dentro. Ele disse: joga-me no mar. Quando você jogar no mar, a tempestade vai acalmar. E jogaram Jonas no mar, e a tempestade acalmou. O apóstolo Paulo, depois que aceitou Jesus, ele sofria bastante, e ele tinha um espinho na carne. Não era problema com ele, é porque Deus queria tratar. Tinha algumas coisas que Deus queria tratar com as pessoas, e Paulo estava com espinho na carne, porque Deus tinha algo maravilhoso na vida do Paulo e daquelas pessoas a qual ele estava pregando o Evangelho. Meus queridos, eu quero dizer para você: aguenta firme. Deixa Deus tratar. Está pegando você um pouco, está pegando você de leve, está pegando, mas se estiver na mão de Deus, a coisa vai. Eu conheço pessoas que passaram por dificuldades, mas de uma forma natural. Entrou a dificuldade na família, a coisa foi criando uma dimensão muito grande, a pessoa não tinha a proteção de Deus, não existia o trabalhar de Deus, e essa família foi dizimada praticamente. Quase todos foram destruídos. Cumpre aquela palavra que diz que a casa que é construída sobre a rocha, bate o vento, cai a chuva, corre os rios, mas a casa permanece. Eu quero dizer para você: se Deus está tratando com alguém da tua família, ou talvez até com você mesmo, mas tenha certeza que, como ele diz, que o Senhor não aflige nem entristece os seus filhos de bom grado. Deus está chateado em corrigir você, Deus está chateado em disciplinar você, mas Ele precisa, porque Ele tem algo glorioso na tua vida. Se você tem convicção que não é com você: não, pastor, não é comigo, eu estou bem, como está o profeta Jeremias, eu fiz a tua obra, eu entreguei a mensagem do Senhor, eu nunca recuei, eu estou bem, Senhor. Mas o que está acontecendo? Era Jerusalém que havia pecado. A Bíblia diz que Jerusalém pecou de uma forma vergonhosa. Era vergonhosa o pecado de Jerusalém. Jeremias, Lamentações 1, versículo 8: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos que a honravam agora despreza, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Jerusalém estava envergonhada. O problema não era Jeremias, o problema não era o profeta, era alguém, era um povo que estava próximo a ele. Eu quero dizer para você: no momento de dificuldade, até o próprio Jeremias, ele entrou aqui num quadro de depressivo. Ele começou a falar tantas coisas, tanto é que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele ficou com a sua estrutura abalada. E quem disse que o homem de Deus não pode abalar? Só que a Bíblia diz: não sereis grandemente abalado. Vai abalar, mas não vai cair. O barquinho pode balançar, mas não vai afundar. Isso é coisa de Deus. O profeta Jeremias, você olha, parece que eu estou comendo um monte de areinha, os meus dentes estão quebrando, que sensação horrível. Você já colocou terra na boca e começou a mastigar? Meu Deus, ele sentia isso, parece que os dentes estavam quebrando, diz o profeta Jeremias, em Jeremias 3, versículo 16. Queridos, mas Jeremias foi realista, ele era um homem realista, ele entendeu que era a disciplina de Deus. Quer ver? Lamentações 3, versículo 2, quando ele diz no versículo 2: Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele sabia que era uma disciplina de Deus. Quando ele diz ele está referindo a Deus.
Interessante que de forma alguma, ele atribuiu a Satanás. Ele, lógico que por trás de Satanás, lógico que foi Satanás. Mas ele diz: olha Deus, se Satanás atacou, é porque o Senhor permitiu. Jó também nunca atribuiu. Nós sabemos que o sofrimento de Jó foi o diabo que foi até a presença de Deus. Jó nunca falou: Deus, repreende esse demônio. Ele nunca falou, porque ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor repreende. Se aconteceu, é porque o Senhor permitiu. Eu quero te dizer, tudo que acontece na tua vida, se você tem de queixar para alguém, queixa para Deus, porque é Ele que permitiu, viu? Não foi fulano de tal, ele parou o meu caminho, ele vai ver, eu vou pagar, ele vai, não é ele. A Bíblia diz que a nossa luta não é pessoal, não é contra carne, contra sangue, não é, são os seres espirituais, e no caso, seres espirituais da luz, Deus trabalhando, Deus permitiu. Alguém disse que Satanás é como se fosse aquele cachorrão de Deus, ele está aqui seguro aqui, ó, ele está seguro na mão de Deus. Se Deus soltar ele um pouquinho, ele vai e pega, né? E às vezes tem gente que dá tanto trabalho para Deus, que Deus solta o bicho e fala: pega, pega, pega. Isso um pregador falou, e eu achei que é verdade mesmo, porque se Deus, ele solta o bicho um pouquinho, ele desamarra um bicho um pouquinho, quer dar uma lição no seu filho. Sabe aquele filho que não para em casa, só na casa do vizinho? Aí você pede pro vizinho, ó, vai lá e solta aquele cachorro, deixa eu dar uma zunhada nele lá, deixa eu dar um susto, nunca mais ele aparece lá. Aquele garoto que pula o quintal para roubar manga, roubar alguma coisa, solta o bichão lá para assustar. Às vezes Deus permite isso, mas tudo é permissão de Deus. Repita comigo: tudo é permissão de Deus.